Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, vamos caminhar com Jesus. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Hein? A gente teve aí uns dias sem fazer live, coisas da vida, né? Todo mundo sabe que eu não vivo de fazer live, né? Eu até de vez em quando eu tive que fazer minha, porque os perfis pedem que a gente faça uma biografia, né? Uma bio, não é uma biografia, é uma bio. Né? Eu pus lá a minha bio, né? Se você olhar a minha bio, não está lá digital influencer, fazedor de live, não. Né? Minha bio é literalmente as coisas que eu tenho na ordem cronológica da vida, né? Filho de papai e mamãe, irmão de Letícia e Celina, esposo de Mozinho, que está aqui assistindo a live comigo, né? Médico e diácono. Acabou. Né? Não tem mais nada. Essa é a bio. Minha bio não é fazedor de live, não é digital influencer, mas eu gosto de fazer live. Eu gosto, porque eu acho que é a oportunidade que a gente tem de trazer uma visão um pouco diferente, trazer uma reflexão um pouco mais pensada ali no real, no que a gente tem no dia a dia, né? E hoje é especialmente interessante porque a gente vai falar de todos os santos, né? Live hoje de todos os santos. E toda vez que a gente fala de santidade, tem um monte de coisa, né? Tem um monte de... Aí tem um monte de discussão, aí ficam lá fazendo discussões avançadíssimas. E assim, eu acho que tudo tem seu lugar, tudo tem seu momento, né? Eu fico pensando até se realmente vale a pena essas discussões avançadíssimas. Chegou alguém que falou assim, ô Carla, boa tarde, paz e bem. E aí, Carla, tá se sentindo diferente? Né? Carla fez encontro com a gente, amor. Fez EJC, fez o último EJC. Então, ela, teoricamente, já pode ser chamada de minha filha. Né? Nós estamos aqui enfrentando a puxada junto. É a Carla. Depois eu te apresento ela, amor. Vai ser crismada dia 20. Não é aquela... Boa tarde. Não é aquela que você está pensando, não. É outra. Né? Paz e bem também, Carla. Né, Aí hoje a gente está fazendo, aí daqui a pouco a gente vai começar, né? E depois a gente faz a leitura, faz a reflexão sobre hoje. Né? O Evangelho de hoje tem muitas coisas interessantes. Né? E tem algumas que são muito interessantes, que às vezes a gente não pensa. Então vou trazer hoje alguma reflexão com aquela mesma ideia de sempre, né? A ideia de explicar um pouco o Evangelho para depois fazer uma atualização, né? E hoje, como é domingo, eu vou trazer um pouco das leituras das outras leituras também, né? Está quase na hora da gente começar. Vamos lá, está na hora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos,
porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Enquanto a gente estava aqui lendo, entrou mais alguém. Quem foi? Gustavo Gouveia Foto. Boa tarde, paz e bem, Gustavo. Não estou me lembrando exatamente de você não, mas é bem-vindo à live. Sabe, pessoal, hoje vocês viram que a gente está lendo Mateus e não Lucas. Por quê? Porque hoje a gente está celebrando o dia de Todos os Santos. Ué, Bernardo, mas o dia de Todos os Santos não é 1º de novembro? Sim, é. Mas no Brasil, a igreja, a pedido da CNBB, recebeu autorização para trocar o dia, colocar no domingo seguinte, né? E isso é para quê? Para que as pessoas possam melhor essa celebração, né? Para que elas possam refletir mais sobre o assunto. E uma vez dito isso, a gente vai adiante. A gente vai começar a pensar sobre essa realidade. E aqui eu acho que mais importante do que ficar numa discussão que muitas pessoas começam a fazer, se tem santos, se não tem santos, se nós já somos santos, se nós somos santos a caminho, se nós somos um projeto de santidade. Sabe, pessoal, é entender o que está sendo proposto. Se você olhar aqui, você vai ver que Jesus não fala em santo. Ele fala em bem-aventurado. Porque na época de Jesus, a ideia era do bem-aventurado, não era de um santo. E ele trabalhava isso na cabeça das pessoas. Jesus é um homem muito prático. Bernardo, Jesus não é Deus, mas é homem. Nós não acreditamos que Jesus é uma casca onde Deus entrou. Jesus é um ser humano. E como homem, ele foi submetido a todos os limites e todas as dificuldades de homem. Ele, como ser humano, tem todos os limites de ser humano. Tá? Então, ele, enquanto pessoa, enquanto ser humano, era uma pessoa muito prática. Uma pessoa que mostrava as coisas, é isso, é aquilo outro, é assim, é cozido, é frito, é assado. Ele não ficava inventando muito. E aí, acho que a primeira pergunta que muita gente tem, Bernardo, mas todo mundo é santo, ninguém é santo, só uns poucos escolhidos são santos? E essa pergunta, ela está respondida. Tá, Bernardo? Tá. Na primeira leitura. Se a gente for aqui na primeira leitura, no livro de Apocalipse, né? Você vê que é o Apocalipse de João, discípulo amado, né? Aquele lá que chegou primeiro no túmulo, mas não entrou, né? Ele tem uma visão na ilha de Patmos, né? Ô, João Vitor. Boa noite. Boa tarde, paz e bem, meu filho. Sabe, ele fala uma coisa muito interessante, porque ele vê, né? E aqui é muito interessante, porque
ele tem uma visão, e nessa visão ele diz o seguinte, que ele viu os que foram marcados com a marca do Senhor. Porque havia 4 anjos que iam ferir a terra, o mar, tudo que tinha direito, e vem um anjo vindo de onde nasce o sol. Lembrem-se que o sol é um dos símbolos de Jesus, que diz, para, não faz isso antes de eu marcar os meus. E aí tem um problema porque ele diz o número, 144 mil. Aí já tem gente achando que são 144 mil salvos. Não, não são. 1000 era um número muito grande na época. 12 tribos de Israel, 12 pessoas. 12, tá vendo? Grande quantidade vezes um número muito grande. E a prova disso é que logo em seguida você tem uma procissão com uma quantidade, com um número de pessoas incontável. Está aqui, ó. Vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. É muito interessante porque a palavra não é dirigida a um povo, a uma nação, a uma língua. É todo e qualquer povo, nação e língua. E quantos estão nessa multidão, nessa gigantesca procissão? É tanta gente que não dá para contar. Ué, Bernardo, então você está dizendo que todos somos santos? Não. Estou dizendo que não é uma coisa para a gente se preocupar, pessoal. Não vamos ficar aqui com a fé materialista, que você tem X santos no mundo. Não. A quantidade de santos é uma quantidade que ninguém pode contar. Não é infinita, mas não é uma coisa que a gente possa contar. E por que disso? Porque, na verdade, como você tem aqui na segunda leitura, que é da primeira carta de São Paulo, de São João, e São João fala assim, veja que lindo presente de amor Deus nos deu. Nós somos chamados de filhos de Deus. Se o mundo não nos reconhece, é porque ele não conheceu a Deus. Sabe, pessoal, não cabe a gente ficar discutindo aqui quem é santo ou quem não é santo. Porque isso é irrelevante. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhas de Deus. Somos pessoas descendentes do Senhor, herdeiros da sua promessa. De vez em quando vocês vão ver que Jesus fala assim, esse também é filho de Abraão. Essa também é filha de Abraão. Ou seja, somos filhos e filhas de uma promessa. E por essa promessa nós vamos estar lá, na grande procissão. E quando Jesus se manifestar novamente, nós nos manifestaremos com ele por termos sido semelhante a ele. E aí é claro que todo mundo fica perguntando, Bernardo, mas o que eu faço para isso? E aqui é que tem a grande sacada, a grande mudança de vida. Porque lá atrás, no Antigo Testamento, Deus conversou com o seu povo. E Deus virou e falou assim, vocês têm 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos é o que vocês têm que fazer. E é muito interessante porque Paulo fala que quando era criança era tratado como criança, agora que sou adulto, devo ser tratado como adulto. E o paralelo aos 10 mandamentos são as bem-aventuranças. Ou seja, para o povo da antiga aliança, Deus deu 10 mandamentos. Ele mandou fazer isso. Para o povo da nova e eterna aliança, Deus encarnado, Deus que vive no meio de nós, Emmanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, nos deu bem-aventuranças. Nós não estamos aqui mais sobre um mandato. Nós não temos que obedecer uma ordem. Nós temos que escolher as bem-aventuranças.
E é muito interessante, porque se eram 10 mandamentos, agora são 8 bem-aventuranças. E por que 8 bem-aventuranças? Sabe, às vezes a gente tem que prestar atenção nesses números. Esses números, eles não são coisas à toa, né? Os números, eles não são uma coisa assim, sem sentido. Por exemplo, 3 é considerado um número cabalístico, um número chave, né? E antes que vocês pensem alguma coisa, os judeus têm uma cabala, tá? Bernardo, você sabe alguma coisa dela? Não, mas eles têm. E por que 3 é um número chave? Presta atenção, 3 é um número chave porque é o primeiro polígono estável que existe. E ele também se manifesta na Santíssima Trindade. Olha que coisa interessante. Deus se manifesta para nós como 3 pessoas. 3 é um número cabalístico. 4 é um número cabalístico. Na época de Jesus se dizia que havia 4 cantos da terra, 4 mares no mundo, 4 eram os ventos, 4 eram os pontos cardeais e 4 são os evangelhos. Olha aí, 4. Mas olha como é interessante. Qual é o número da totalidade da perfeição? 7, que é 3 mais 4. Quantos são as tribos de Israel? 12, que é 4 vezes 3. Estão vendo? Os números têm significado. Por que você tem 40 dias no deserto? Porque que Jesus jejuou 40 dias no deserto? Por que o povo escolhido vagou 40 anos no deserto? Porque 40 era o tempo de uma vida na época de Jesus. Então, pessoal, 10. Olha aqui, quantos dedos você tem na mão? 10. Quanto você pode enumerar facilmente? Bernardo, mas e 8? Por que é 8? É muito interessante, porque naquela época, 8 era o número da vida. Quando você estava falando alguma coisa que fosse sobre vida, você evocava o número 8. Então são 8 bem-aventuranças porque são a chave para a sua vida. Jesus não lhe dá mandatos. Jesus não lhe dá ordens. Jesus lhe diz como você deve pensar a sua vida. Se você recuperar aí numa das minhas lives, eu já falei sobre a forma positiva da fé. Eu não acho que a gente deva ensinar a fé dizendo não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não faz isso que você vai para o inferno. Não faz aquilo outro. Essa é a forma negativa. Eu sou a favor da forma positiva. E as bem-aventuranças são a forma positiva da santidade. Se você olhar o texto que eu coloquei na chamada dessa live, você vai ver que eu falo claramente isso. O santo é pobre no espírito, é manso, pacífico, mas não vive uma paz inquieta, ele tem fome e sede de justiça. Mas ele não opta pela violência porque ele quer promover a paz. Se você olhar bem, nós estamos indo com tudo que está aqui. Ele é ciente dos seus limites, ele é humilde, por isso ele é misericordioso. E por ser misericordioso, ele alcança a misericórdia. Notam? Essa aqui é a chave dessa história toda, né? E, infelizmente, nós vamos incomodar os poderosos. Nós vamos incomodar aqueles que têm desejo de poder, aqueles que vivem pela força. Nós que vivemos pelo amor, incomodamos os que vivem pelo ódio. E eles vão nos perseguir. E eu posso garantir a vocês que qualquer um aqui pode evocar um santo perseguido. Até de vez em quando o pessoal fica falando de perseguição, 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 eu viro e me lembro de um santo de minha profunda devoção, Oscar Romero. Numa sociedade injusta, se a igreja não é perseguida, é porque ela concorda com a injustiça.
E os santos têm fome e sede de justiça, então eles vão ser perseguidos. Mas nós seremos saciados. Sim, nós estaríamos com problemas, estaríamos dificuldades, sim. Mas é essa dificuldade, é esse problema, é esse limite que é a grande tribulação da vida dos santos. Sabe, a gente não pode achar que só é santo quem vai ser trucidado, ou quem vai fazer um milagre. Não, não. Sabe, o santo, às vezes, é uma pessoa muito mais simples. Né? Quantas pessoas você conhece que, por exemplo, uma dona de casa que cuida da sua família com todo carinho, com todo cuidado, que mesmo com toda a dificuldade de sua vida, está pronta para estender a mão para o vizinho ou para alguém que passa. Bernardo, isso não é nada demais. Qualquer bom cristão devia fazer isso, sim. Como eu disse, pessoal, a santidade não é a coisa gigantesca. A santidade é se assemelhar a Jesus. É essa a questão central. Em vez de ficar discutindo se nós somos santos ou se não somos santos, ou se vamos nos tornar santos, ou se pelo batismo nós tivemos acesso à santidade, vamos parar com isso e vamos nos assemelhar a Jesus. Vamos pensar o mundo como Jesus pensa o mundo. Vamos olhar as pessoas como Jesus olha as pessoas. Vamos nos relacionar com a pessoa ao nosso lado como Jesus se relacionaria com ela. Sabe, é isso que a gente tem que fazer. Sabe, às vezes da gente ficar aqui tentando discutir qual o santo mais fantástico, qual a melhor via de santidade, vamos sempre nos lembrar o seguinte: qualquer santo, qualquer santa, foi porque de alguma forma se assemelhou a Jesus. Então vamos nos assemelhar a Jesus e pronto. Sabe, a gente tem que se dedicar a cuidar dos outros, proteger os outros, acolher os outros, incluir os outros. E parar com esse negócio de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Nós acreditamos que Jesus é Deus e Ele foi um Deus. Ele, quando esteve na terra, se mostrou com uma palavra de libertação, com uma palavra de dizer: não é por aí, não é a regra rígida que te torna santo, que te justifica. Não é o lugar que você nasceu, não é a forma que você se apresenta ao mundo, é como você se relaciona com as pessoas. Sabe, o próprio Jesus nos diz, né? Vem o mestre da lei e pergunta para ele qual o mandamento mais importante. Ele vira e fala: amai o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o teu espírito, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro: ama o próximo como a ti mesmo. Sabe, é quase louco que as pessoas queiram discutir santidade sem discutir a sua relação com os outros. Se você olhar as 8 bem-aventuranças, todas têm a ver com os outros. Os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre em espírito não é aquele que se sente pobre, é aquele que entende que frente a Deus todos são pobres, que todos temos uma mesma vida em comum, que todos temos os nossos mesmos limites. Oi, Nana, boa tarde, paz e bem. Todos somos simples. Todos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Olha, por que você fica aflito?
Sim, talvez você fique aflito de vez em quando porque você está doente, porque você tem um problema de dinheiro, uma coisa dessa. Mas não raro você fica aflito também pelos outros, né? É a mãe aflita pelo filho e pela filha, o pai aflito pelo filho e pela filha, o esposo pela esposa, né? Ô, Nana, obrigado. A Nana tá mandando um amém, uma boa tarde, mozinho. Um abraço. Nana, mozinho, tá te mandando um abraço, ela tá aqui do lado. Sabe, qual é o professor que não fica aflito por um aluno que está com problema? Qual é o profissional de saúde que não fica aflito pelo paciente doente? Quem da assistência social não fica aflito com a miséria e com a dificuldade dos outros? Olha aí. Vamos continuar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você só é manso se você tem alguém em relação a você. Você escolhe ser manso, porque você não quer um mundo violento. Você quer trazer mansidão ao mundo para melhorar o mundo em relação com o outro. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Se você tem fome e sede de justiça, não é só para você. Porque não existe justiça só para mim. Para ser justo, tem que ser justo para todos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia para quem? Com o outro. Você não pode ser misericordioso com você próprio. Estão vendo? Né? Ela está dizendo que te ama, mozinha. A Nana. Amo também. Ela te ama também. Sabe, essa é a coisa fantástica. A sua santidade só se realiza no outro. Ninguém é santo sozinho. Para você ser santo, você precisa do outro, da outra pessoa que está perto de você, da outra pessoa que precisa de você, da outra pessoa que está sendo ameaçada, agredida, que está sofrendo, que está precisando de uma ajuda, de um conselho, sei lá. Você só se torna santo ou santa em relação a outra pessoa. Porque foi assim que Jesus nos ensinou a ser. Se você quer realmente ser santo, ser santa, se você quer estar lá na incontável multidão de pessoas que estarão louvando a Deus no fim dos tempos, você só precisa amar os outros. Essa talvez seja a grande lição de hoje que as pessoas ainda precisam se lembrar. Não existe santo que odeia, só existe santo que ama. O santo tem medo? Claro que tem. Claro. É um ser humano, ele tem medo. Mas ele tem esperança e a esperança vence o medo. O santo sofre perseguição? Sofrerá. Às vezes perseguição, às vezes tribulação, às vezes ofensa. Mas ele não está sozinho, ele tem Jesus ao seu lado. É essa a grande coisa. Ô, Júlia! Boa tarde, paz e bem. Júlia do Gilmar, filho do Gilmar. Mozinho está mandando um beijo, Júlia. Beijo, Júlia. Sabe, essa é a chave, essa é a lógica. É isso que as pessoas precisam entender. A gente tem que parar de achar que você vai ter santidade com mandamento. Não fará isso, não fará aquilo outro. Não, isso são os 10 mandamentos. Nós vivemos numa outra realidade. Nós vivemos na realidade da bem-aventurança. Boa tarde, tio Bernardo e tia Mônica. Amo vocês, diz a Júlia. Nós te amamos também, Júlia. Sabe, essa é a lógica. A lógica agora não é mais a lógica do mandato, do mandamento. É a lógica da opção de vida. Você tem que ter uma opção de vida. Opte por ser santo. Opte por ser santa. Bernardo, como é que eu vou fazer isso? Amando o outro. Amando a outra. Olhando para a pessoa que precisa de você. É isso que está nas bem-aventuranças. Se nós fizermos isso, eu garanto que no fim do caminho a gente vai estar
lá na procissão do Apocalipse. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Eu oficialmente gastei já todo o tempo da live, mas ainda tenho a felicidade, poder dizer a felicidade que hoje eu encontrei um bando de gente querida aqui, né? Nana e Júlia, Carla, João, né? O Gustavo, que eu não sei quem é. São pessoas que eu gosto muito, que me deram a alegria de estar aqui. Minha esposa está aqui do meu lado, assistindo a live também, né? Amanhã vai ter outra live, tá? Vai ser às 7h30. Ó, Júlia tá mandando amém com carinha cheia de coração, amor. Que bom. Júlia, amanhã às 7h30 tem live. 7h30 da noite, não é da manhã não, pode ficar tranquila. Se puder assistir, assiste. Nana tá convidada também, tá? Amanhã eu vou falar do quê? Não sei, é do Evangelho de amanhã. Eu preparo quase. Eu reflito, faço a chamada, mas os textos saem na hora. Tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. Tá? Nana está dizendo, pode deixar. Que bom, Nana. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Hoje e sempre desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Nos vemos amanhã às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.